Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde eu quero deixar uma mensagem de reflexão. Aqui este canal foi criado para semear a palavra de Deus. Este projeto tem o objetivo de levar a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna para todos aqueles que creem. E eu quero ler um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 18 em diante, que diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nesta tarde eu quero trazer uma reflexão daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, quando Ele se entregou por amor de mim e por amor de você. Quando Adão peca no jardim do Éden, ele perde então o que ele tinha de mais precioso, que é o seu livre-arbítrio. E agora então Adão vai ter que conhecer a morte. O Adão vai ter que conhecer as consequências do pecado. E o pecado, ele nos traz muitas consequências na nossa vida espiritual e na nossa vida também social. Algumas pessoas que cometeram crimes, mataram alguém, entraram no mundo do tráfico e hoje estão presos por conta das suas ações, estão pagando para a justiça. E Adão, ele desobedece a Deus, e todos nós somos ali, herdamos a antiga natureza de Adão, e por isso então somos réus, pecadores e confessos. E a Bíblia nos diz que pela ofensa de um só homem, quem é esse um só homem? Adão, ele ofendeu a Deus. Quando você peca, você ofende ao seu Criador. É uma ofensa, é uma afronta, porque Deus te dá uma ordem e você faz outra coisa que não agrada ao Senhor. Então o pecado é errar o alvo, é transgredir a lei do Deus vivo e todo-poderoso. Mas Paulo nos dá uma boa notícia, porque se a ofensa que veio por um homem, Adão, ela atingiu a todos os homens e trouxe condenação para todos nós, por um só ato de justiça, também veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O contexto aqui está tentando trazer um contraste entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano, entre aquele que nos justifica e aquele que nos condena. E a Bíblia nos diz também que porque a desobediência de um só homem, a desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você não é justo pela sua própria inteligência. Todo aquele que serve a Deus, ele é justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, você precisa receber esse Jesus no seu coração e entregar sua vida para Ele e pedir perdão dos seus pecados,
para que Cristo possa tirar esta culpa, esta condenação que está sobre a sua vida. Toda pessoa que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua alma, ele tem uma culpa no cartório celestial, ele tem uma condenação, uma acusação para a sua vida. Então por isso que Jesus veio lá do céu. Cristo veio do céu para morrer pelos nossos pecados e perdoar os nossos pecados. Isaías vai dizer que Jesus Cristo, ele foi moído, ele foi castigado, né, pelos nossos pecados. E o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados do quê? Jesus resolveu o problema do pecado. Cristo resolveu o problema da humanidade que se estendia por muito tempo. Deus exterminou a humanidade com um dilúvio, não foi suficiente. Deus destruiu uma cidade de Sodoma e Gomorra a cinzas, a fogo, não foi o suficiente. Então o Senhor enviou vários profetas para poder alertar o povo para se arrepender e buscar o caminho da vida eterna. Mas essas pessoas não deram ouvido à voz do Espírito Santo. Então foi preciso, quando Deus olha do seu trono e não vê um justo sequer nesta terra, ele envia o seu Filho amado Jesus Cristo, em semelhança do pecado, e na carne então ele condenou o pecado. Jesus viveu nesta terra santo, morreu santo, ressuscitou santo e voltará para buscar uma igreja santa, para levar, para morar no céu. A importância de receber Jesus da sua vida é de suma, é muito grave isso. As pessoas não sabem, mas há uma culpa, há uma condenação sobre a sua vida, e esta culpa só sai a partir do momento em que você realmente entrega a sua vida para Cristo, se arrepende dos seus pecados, e então Jesus te purifica, te lava e escreve o seu nome no livro da vida. A Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos os receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber Jesus é aceitar esta palavra no seu coração, praticar esta palavra e viver de acordo com esta palavra. E aí, então você se torna um filho de Deus. Mas nem todo mundo é filho de Deus? Não. Porque a Bíblia nos diz que Jesus mandou os discípulos uma certa vez evangelizar. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Por que criatura? Porque aquele que ainda não serve a Deus ainda é criatura e não filho de Deus. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Notem que o clímax desta mensagem está no crer, no acreditar e não no batismo. Você não precisa acreditar que o batismo salva alguém, não. Quem salva você é Jesus, mas todo salvo precisa ser batizado. Batizado nas águas, emergido, que é mergulhar, sepultando o antigo homem e ressuscitando para uma nova vida com Cristo, e batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Por isso então, se você ainda não entregou sua vida para Cristo, se você ainda não serve a Deus, e você ainda anda neste curso deste mundo, se você bebe, se você se prostitui, se você adultera, se você fuma, se você mente, se você engana, se você compra e não paga, se você ainda não serve a Deus, tome cuidado, porque há uma condenação, uma culpa sobre a sua vida. E somente Jesus pode
tirar esta culpa de cima de você. Não existe reencarnação? Não. A Bíblia nos diz de ressurreição, que ao homem está ordenado a morrer uma única só vez. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. E depois segue-se o juízo. O homem é constituído de corpo, alma e espírito, e ele deve se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus enquanto tem tempo, enquanto pode se achar, enquanto está perto, é o que diz a palavra do Senhor. E se você ainda não se arrependeu, se você ainda vive no curso deste mundo, nas baladas, se você ainda não se santifica, tome cuidado. Por quê? Porque há uma condenação sobre a sua vida. E esta condenação, esta culpa só vai sair por um justo, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em Romanos 5 vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé em Jesus, claro, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ser humano só tem paz com Deus quando ele é justificado, inocentado, ou seja, a culpa que estava sobre ele agora não tem mais, porque Jesus levou sobre si os seus pecados, as suas dores, e ele foi ferido, ele foi moído pelas minhas e pelas suas transgressões. O castigo que estava sobre Jesus nos traz a paz. Fomos sarados pelas suas pisaduras. Medite nesta palavra. Creia o que Deus está dizendo nesta tarde, que somente Jesus pode pagar a sua dívida, pode anular a sua culpa. Uma vez, eu conversando com uma espírita, ela disse que há vidas após a morte e ela retorna depois, pode vir para poder vir como mendigo para sofrer e pagar o seu karma, pode vir como um cachorro, ou enfim, pode vir como alguém que venha para sofrer, né, para poder pagar as suas dívidas. Aí eu perguntei para ela: então por que então Jesus sofreu tanto naquela cruz do Calvário? E ela não soube me responder. E eu disse: sabe por que Jesus sofreu tanto naquela cruz do Calvário? Para poder pagar a minha dívida e a sua dívida, por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Porque Jesus, ele é justo, inocente, e ele nunca pecou. E ele veio para quê? Justamente morrer no nosso lugar, pagar aquilo que jamais o ser humano pode pagar. Por mais que eu nasça de novo aqui nesta terra, né, eu vou continuar sendo pecador, eu vou continuar sendo devedor de Deus. Então é impossível o homem aceitar a lei do karma, é impossível. Perante a Bíblia, o homem, sim, ele precisa aceitar a salvação de Cristo Jesus na sua vida, receber Jesus, o perdão dos seus pecados e ter o nome escrito no livro da vida. Então não há reencarnação, há ressurreição. Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo para toda a eternidade. Fique com esta palavra no seu coração. Se arrependa hoje, porque o dia da salvação é hoje. Não dá tempo, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser um dia em que você já não está mais aqui. E o arrependimento no Sheol, no Hades, no lugar de tormento, é um arrependimento terrível, onde muitas pessoas estão lá, atormentadas, queriam sair de lá, mas não vão conseguir, porque não há uma segunda chance. A oportunidade é agora. Jesus morreu na cruz por você, para que você possa viver para Cristo. E a Bíblia nos diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e siga-me.
Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que esta palavra possa tocar sua alma e libertar os seus pensamentos cativos e que você possa colocar em prática aquilo que você ouviu nesta tarde. Deus abençoe em nome de Jesus.